Lucas 18, versículo 1. Deixa aberto aí no seu colo. Antes eu quero falar algo com vocês, introduzir a palavra. Irmãos, eu estou numa inquietação aqui, tá vendo, né, Michel? Eu tô aqui pensando, para, Alexandre, mas eu não consigo, a minha perna está... Eu estou vibrando. Quem aqui assistiu o filme Paulo, Apóstolo de Cristo? Irmãos, eu chorei esse filme, do início ao fim. Minha esposa estava comigo, eu chorava de soluçar. Irmãos, e eu me lembro de ter chorado só em outros 2 filmes da minha vida. Eu chorei no ET, viu, Cláudio? Eu assisti ET, eu chorei, eu era criança. E eu chorei assistindo Orca, Baleia Assassina. Você chorou? Quem aqui? Assistiu? Assistiu, Brasil? Orca. Não assistiu esse filme? Um clássico. O ET. Irmãos, mas esses 2 eu era criança. No Paulo eu chorei muito. E teve uma parte que me tocou até de uma forma especial. E eu quero falar essa parte para vocês. Eu até acho que devia assistir de novo o filme, porque eu não posso dizer, eu não me lembro quão bíblico ele é, quão fidedigno a palavra o filme é, eu não me lembro direito. Mas assim, enquanto eu assisti o filme, eu chorava porque eu assisti o filme e o Espírito Santo falava comigo e eu lembrava coisas da Bíblia e aquilo ia tocando meu coração, aquilo ia movendo e eu ia sendo ministrado, eu achava aquilo tremendo. Mas teve essa parte, irmãos, onde Paulo, em certo momento, ele está ali conversando amigavelmente com o chefe romano que era responsável pela prisão em que ele se encontrava. Paulo estava preso, e no filme, aquele ator, o Jim Caviezel, que fez Jesus da Paixão, ele faz Lucas nesse filme, o médico Lucas, e é ele que narra o filme, é o Lucas. Mas nesse momento, está ali Paulo sentado num banco, até a cena está com sol, um dia bonito, e eles estão ali conversando amigavelmente. Então Paulo ele fala assim para aquele soldado romano: olha, eu quero que você faça a mesma coisa. Imagine-se, quem aqui já viajou em alto mar? Quantos aqui já foram para alto mar? Poucas pessoas. Já estive em alto mar. Mas você pode imaginar, amém? Se você não esteve, imagine alto mar. E diante daquele vasto mar, você estende a sua mão e tenta trazer um pouco de água até você. Imediatamente, quando você faz isso, a água ela começa a escorrer pelos seus dedos, até a mão ficar vazia. E aí Paulo diz para aquele homem: esta água que escorre pelos dedos é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos, até se ir completamente, junto com tudo o que temos apreço e nos apegamos nesse mundo. Porém, o reino de Deus para o qual eu vivo é como o resto da água do mar. O homem natural, ele vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem a Jesus Cristo, vivem para aquela expansão infindável de mar. E quando ele fala isso, aquele soldado, ele sorri, e pergunta para Paulo se ele estaria tentando convencê-lo a respeito daquilo que ele, Paulo, pregava. Ao que Paulo sorri de volta e responde que ele, Paulo, não tinha tal pretensão, que ele não podia fazê-lo crer, mas que, quando o próprio Pai olha para você, e ele estilhaça suas defesas, e ele o deixa fraco, humilhado, quebrantado, é que você pode entender o que é ser totalmente amado, o que é ser totalmente conhecido de Deus, e é aqui que nós, os cristãos, chamamos de arrependimento. Aí nessa hora no filme, o soldado ele faz menção de que vai chorar, bate no ombro de Paulo, levanta e sai. Queridos, eu imagino que foi isso não está na Bíblia, por isso que eu disse, eu não sei o quanto o filme é bíblico, mas quando Paulo fala isso para aquele soldado no filme, eu me lembro de Pedro, porque Pedro, após ter negado o Senhor a terceira vez, quando ele faz isso, Jesus se vira e fixa nele olhar,
E então Pedro sai dali chorando amargamente. Talvez ali tenha sido o momento em que Pedro realmente se arrependeu e se converteu ao Senhor de todo o seu coração. Queridos, se você já teve uma experiência de novo nascimento, se você já foi salvo por Jesus Cristo, você sabe como é isso. Teve um momento em que Jesus, o Pai, Ele olhou dentro dos seus olhos e Ele quebrantou você. Porque, meus amados, a forma de Deus trabalhar conosco é nos quebrando, amém? Ele primeiro nos quebra para nos refazer. E as parábolas de Jesus, nós vamos compartilhar uma das parábolas, elas têm esse mesmo objetivo. As parábolas de Jesus, elas têm uma notável capacidade de despertar a nossa imaginação, de desafiar os nossos conceitos, inquietar os nossos corações, inquietar os corações daqueles que se achegam à palavra em busca de revelação e transformação pessoal. Se você for um leitor faminto da palavra, você será sempre confrontado pela palavra de Deus. Presta atenção, eu não falei que você será sempre confortado, eu disse que você será sempre confrontado pela palavra de Deus. Porque, queridos, Jesus, Ele não ensinava por parábolas para nos dar uma noção abrangente, genérica, fácil, de uma maneira de nós compreendermos a Deus, a nós mesmos e as outras pessoas. Não, Ele ensinava por parábolas para nos convidar a reexaminar algumas das nossas mais estimadas convicções sobre assuntos de importância eterna. Não para nos explicar coisas, mas para mexer conosco. As parábolas não visavam, e na verdade a palavra de Deus, de modo geral, queridos, elas não têm o objetivo de nos trazer paz, respostas, conforto, apesar de sim, elas nos dão isso, elas nos geram isso, mas depois de nos quebrar, depois de nos confrontar. Muitos de nós esperamos sempre chegar na Bíblia e encontrar uma resposta fácil, a respeito das nossas dificuldades, a respeito das nossas aflições, mas não é isso a que a palavra de Deus se propõe, muito pelo contrário. As parábolas servem para nos instigar, para nos inquietar e nos fazer estremecer por dentro. Por essa razão, queridos, as parábolas de Jesus, elas são frequentemente inquietantes, ao invés de tranquilizadoras. Eu quero quero ler com vocês Lucas 18. Diz assim: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Meus amados, sobre o que é esta parábola? Por que Jesus contou essa parábola? Está no versículo 1, irmãos. Essa parábola é sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Esmorecer, o que é esmorecer? É tornar-se sem ânimo. Esmorecer é tornar-se sem forças, é enfraquecer, é tornar sem entusiasmo, sem vibração, é diminuir a intensidade, é definhar. E o versículo 6 diz o seguinte: considerai no que diz esse juiz iníquo. Irmãos, Jesus diz que nós devemos dar atenção ao que esse juiz pecador, esse juiz mau disse. Esse juiz só atendeu o pedido daquela viúva, ainda que aquele pedido fosse justo, amém? O pedido da viúva era justo, ela não estava pedindo um favor ou um privilégio, mas ele só atendeu devido ao pedido insistente dela. Olha o que ele diz: como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa,
para que não venha a molestar-me. Contudo, queridos, diferente do caso desta viúva, o seu juiz é justo, o seu juiz é bom. Se um juiz iníquo, se um juiz que é mau, que não teme a Deus e nem se importa com ninguém, atende a um pedido devido à importunação, quanto mais o Deus que te ama. Mas a quem é feita essa promessa? A quem é feita a promessa de que se lhes fará justiça? A quem? A quem, irmãos? Quem? Está aí, tá na parábola que nós lemos. A quem lhes fará justiça? Aos seus? Muito bem, aos seus escolhidos, parabéns. Mas é só isso? É só os seus escolhidos? Não! Aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite. E mesmo, querido, que às vezes Ele pareça demorar em atendê-los, Jesus diz, digo-vos que depressa, amém, queridos? Depressa lhes fará justiça. Mas Ele, meu amado, o nosso Deus é muito mais que um juiz justo, muito mais que um juiz bondoso, misericordioso. Ele é o seu Pai que te ama. O Senhor diz, se vocês, se nós, todos que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas. E Ele diz mais, dará o próprio Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aleluias. Paulo, queridos, ele era um homem que vivia não pela água que se esvaía de sua mão, mas para aquela vastidão, para aquela infinidade de mar. Os olhos, o coração, seus pensamentos, Paulo vivia a sua vida para a eternidade. Ele sabia que um dia estaria diante de Deus, e lhe prestaria conta de como viveu a sua vida aqui. Por quê, queridos? Porque Paulo era um homem de fé. Acho que todos aqui devem saber que os últimos dias seriam marcados pela apostasia, amém? O que é apostasia? Apostasia, queridos, resumidamente é o abandono da fé. Nós vivemos, meus amados, tempos difíceis. A própria Bíblia demonstra, Paulo ele fala que nos últimos dias sobrevirão, que o Espírito diz expressamente que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, em que os homens serão mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Enfim, escreve uma série de coisas, uma série de egoístas. Por quê, irmãos? Por que é que nós hoje, isso é uma coisa muito estranha se você for parar para pensar. Quantos desviados há hoje em dia? Como é que pode alguém conhecer a Deus? Alguém que estava no mundo, sofrendo, de repente ele conhece a Deus, caminha com Deus, e em dado momento, ele volta para o mundo. Mas isso acontece muito hoje em dia, muito, há muitas pessoas que um dia confessaram a Jesus, frequentaram uma igreja e se desviaram. Mas irmãos, isso ainda é pouco frente ao que vai acontecer, quanto mais perto estiver de Jesus voltar. E uma das explicações para isso, queridos, é a tremenda superficialidade dos crentes da igreja. Os cristãos, ao invés de investirem as suas vidas num relacionamento profundo com Deus, eles tentam viver no limite de qual o máximo de descomprometimento eu posso ter no meu relacionamento com o Senhor. Sabe aquela coisa? Até onde eu posso pecar sem perder a salvação? Sabe, o apóstolo, ele estava... Quando ele ministrou na segunda-feira, ele disse que o nosso foco deve ser sempre sobre o que podemos dar a Ele, e não no que podemos receber dEle. O apóstolo citou, dai e ser-vos-á dado. Só que, irmãos, o que já cansei de ver, e vocês também, aquelas pessoas que falam assim, não, se Deus me der um emprego, ou me der um aumento, então eu vou ser dizimista, pastor. Não, olha, se Deus me der um marido, então eu vou liderar uma célula. Não, se Deus me der uma casa, então eu vou ser anfitrião. Se Deus me der primeiro, então eu vou servi-lo de alguma forma. O pior, irmãos, que aquelas pessoas que fazem isso, quando recebem, não cumprem a sua promessa. Porque aqueles que têm o coração em Deus, eles não precisam de mais nada, porque eles entendem que já receberam tudo.
tudo. Quando eles dizem Deus, vislumbre da glória de Deus. Quando eles falam, é Deus que me chamou, é a voz dele que eu ouvi. Irmãos, como pode? Pare e pense, isso não é racional. Como é que alguém pode deixar Deus e a vida eterna para poder seguir ao mundo e o Deus desse século? Isso não tem racionalidade. O apóstolo, já falei, esse apóstolo, não Paulo. Eu nem preciso falar aqui do pastor Guilherme, o que ele ministrou ontem, né, irmãos? Falei para ele que, se ele algum dia for ministrar de novo, ele podia fazer a oferta para os pastores, né? Ia ser bênção. Eu apoio essa. Amém? Igreja, vocês iam ofertar que nem ontem se fosse para os pastores? Ia ser mais, eu sei, é verdade. Mas, queridos, existe um senso comum a respeito de apostasia. Todo mundo gosta de repetir. Esse ano começou terrível, né? Brumadinho, aquele cara que atirou na sinagoga, teve várias coisas assim. Aí todo mundo falava assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, ou o amor de muitos se esfriará. Só que o que eu acho engraçado a esse respeito, pastor Guilherme, é que quando alguém fala disso, é sempre os outros, né? Que o amor dos outros se esfriará, o meu não. Eu nunca considero que eu seja o joio, ou uma virgem tola. As pessoas gostam de repetir isso. Pastor, a Bíblia mesmo diz, né, que o amor de muitos se esfriará. Mas, e o meu e o seu amor? Você sabe que está frio, mas você acha que não tem importância, que o seu esfriamento Deus vai tolerar. E no versículo 8, queridos, no final dessa parábola, Jesus conclui com a seguinte frase: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É o mesmo que eu estava falando aqui. Aí você fala isso aqui e pensa sempre nos outros. A fé dos outros, de todo mundo, não vai ter, mas eu vou manter. Então, eu sei, queridos, que quando nós lemos essa parábola, e quando nós vemos o exemplo dessa viúva, e o ensino primário que Jesus quis trazer aqui, nós logo pensamos: eu preciso orar. Eu já sei que o pastor Nery vai falar, eu preciso insistir com Deus, como essa viúva fez com esse juiz. Eu vou pedir com instância e Deus há de me abençoar, amém? Mas de repente, isso que eu estou falando, como as parábolas de Jesus, elas nos quebram, porque é normal você estar lendo aquilo e logo você fala: não, hoje mesmo eu vou entrar no meu quarto e vou ser igual essa viúva, vou pedir, Deus vai dar e tal. Mas de repente, no final, Jesus, ele eleva a história a outro nível, a conversa vai para outro nível, e ele nos convida a vivermos as nossas vidas também para toda aquela vastidão do mar. Ele está falando dessas coisas aqui, de repente ele fala assim, ele traz os nossos pensamentos, e ele faz isso de uma vez. Você está lendo a parábola e num solavanco, ele traz aquilo que ele está dizendo, das coisas terrenas e temporais para as espirituais e eternas. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Uau! O que isso tem a ver com o que ele estava falando da viúva? O que isso tem a ver com o dever de orar sempre e nunca esmorecer? Muito a ver. Porque sim, meus queridos, através da oração você será abençoado, através da oração você receberá respostas, mas eu vou te dizer, não há como você manter uma fé firme sem você ter uma vida de oração. Não há como você, Jesus ele disse assim, que aquele que permanece em mim e eu nele, esse pedirá o que quiser e vos será feito. Mas como é que você vai permanecer em Cristo, Ele em você, se você não se alimenta da palavra, se nós não oramos, se nós não jejuamos, se nós não buscamos a Deus, como esses cânticos nos desafiavam, e a gente vem, a gente canta e tal, vou buscar todo o coração, quero queimar por ti, mas o nosso dia a dia demonstra isso. Só dá fruto aquele que permanece em Cristo, irmãos. O dever, Ele é nosso Senhor, amém? É o nosso dever orar sempre e nunca esmorecer. Por que você acha que há tantos que estão esfriando da fé? Porque nós não temos mais uma vida consagrada. Amém? Aleluias! É isso aí? Amém? Diga assim: somente Deus pode responder a tudo que lhe pedirmos. Queridos, para Abraão, o Senhor diz em Gênesis 18:14:
Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Para Isabel e depois para Maria, o anjo diz: não temas, porque a tua oração foi ouvida. E aí depois o anjo vai até Maria e diz para ela: para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Depois que Jó teve uma experiência mais reveladora de Deus e passa a conhecê-lo mais profundamente, ele diz: bem sei que tudo podes. E Jeremias declama: ah, soberano Senhor, tu fizestes o céu e a terra, pelo teu grande poder e por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Aleluias, aleluias. Finalmente o próprio Senhor Jesus garante: para Deus tudo é possível. Mateus 19, 26 e Lucas 18, 27, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Sim, glória. Fato é, meus amados, que não há nada que seja difícil, não há nada que seja impossível para o nosso Deus. Ele tudo pode, porque Ele é o grande eu sou, Ele é o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluia! Ai, Jesus. Agora presta atenção nisso aqui. Olha o que diz Marcos 9, 23. Disse Jesus. Jesus tem credibilidade? Tem. Olha o que ele diz. Você crê no que Jesus fala, Cláudio? Olha o que ele diz. Pois bem, disse Jesus: tudo é possível ao que crê. Não, calma aí. Você vai entender daqui a pouco. O que eu quero dizer, e o que eu acho que o seu coração aí já estremeceu, e o que é tremendo, o que é maravilhoso demais para mim, irmãos, o que é estarrecedor, é que Ele, o Senhor, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele nos concede esta posição, este nível do impossível. Ele permite que nós andemos nesse mesmo nível, que é o lugar dEle, quando Ele diz: tudo é possível ao que crê, porque Ele é o Deus do impossível, mas Ele diz que tudo é possível ao que crê. Isso, queridos, porque nós estamos numa posição elevada em Cristo. Colossenses 3,3 diz: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E Efésios 2, 5 e 6, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Irmão, percebe o seguinte: quando Jesus morreu, você morreu com Ele. Quando você ressuscitou com Ele. A obra dele foi no seu lugar. Entenda isso de uma vez por todas. E nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmão, é lá que a gente está, nos lugares celestiais. Nós estamos em Cristo. Essa já é, irmãos, a nossa posição. Deus se fez filho do homem como qualquer um de nós, para nos fazer iguais a Ele, filhos de Deus. Ai, Senhor, socorro! Presta atenção, já é, o que eu estou dizendo para você é que essa já é uma realidade, porque Ele nos colocou em Cristo Jesus. Já é, porque o nosso Senhor é aquele que era, que é e que há de vir. E isso, meu amado, não está falando de passado, presente e futuro, não. Isso está falando de eternidade. Não está falando que Deus ele era, aí ele deixou de ser, aí agora ele voltou a ser, ele vai parar de novo e daqui a pouco ele vai ser de novo. Não, queridos, ele é o que sempre foi e continuará sendo para todos sempre. E assim, da mesma maneira, somos nós também nele. Presta atenção. Assim é também, por exemplo, o reino de Deus. Vou te explicar isso aqui. O reino de Deus, queridos, ele era. Jesus falou o quê? Venha o teu reino, não é isso? Para a gente orar? Muito bem. O reino de Deus ele era, mas ele também é.
JB e Jesus Cristo, sabe o que é JB, né? João Batista. João Batista e Jesus Cristo, eles vieram pregar assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, amém? E Jesus disse que se ele expulsava demônios pelo dedo de Deus, então certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então o reino de Deus ele é, mas ele também virá plenamente ainda, em breve. 1 Coríntios 15, 24. Então virá o fim, quando ele, Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos por debaixo de seus pés. Queridos, eu fui muito ministrado sobre isso no encontro que eu tive com a Rede Resgate algumas semanas atrás. Irmãos, presta atenção, na glória nós vamos cear com Jesus, amém? Mas você já pode cear com Ele hoje. Queridos, na glória nós vamos passar adorando ao Senhor, amém? Mas você já pode fazer isso hoje, porque o nosso Deus, Ele é grandioso e não há limitação de espaço ou de tempo para Ele. É por isso que Ele era, é e há de vir, Ele é o mesmo sempre. Queridos, aquilo que você espera desfrutar na eternidade, você já pode desfrutar agora, irmãos. Isso é uma verdade bíblica, isso é a mais pura verdade, que nós precisamos crer e dela usufruir. Se você fala assim: um dia eu vou adorar o Senhor e vou lavar os pés dele com as minhas lágrimas, enxugar com os meus cabelos, você pode fazer isso hoje, irmãos, é verdade. Se você imagina ele vindo andando até você com os pés furados, as mãos furadas, ele pode fazer isso hoje, porque ele está aqui, irmãos. Presta atenção, nós cantamos aqui até que tu venhas, amém? Ele virá, amém? Só que ele já veio, e ele está aqui, irmãos. Esse é o nosso Deus. Oh, aleluias, oh glória. Eu piro disso aí. Isso aí é que é multiverso, hein? Você pegou, né? Pegou a referência, né? Muito bom, queridos, nós que já estamos em Cristo, já reinamos com Ele. Nós que já estamos em Cristo, já exercemos autoridade nele, já temos tudo nele. Esta é a nossa posição nele, é a nossa posição de autoridade. Ele diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide. Entende o que ele faz? Tudo ele transfere para a gente. E ele diz assim: vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, sobre todo o domínio do mal. Essa é a nossa posição de autoridade em Cristo, aleluias. Todo o poder te foi dado nos céus e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Amém. Queridos, então essa é a tua posição de autoridade, amém? Mas essa também é a tua posição de herança, porque Romanos 8,17 diz que somos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Irmãos, nós somos herdeiros da mesma forma que Ele, irmão, nós herdamos junto com Ele. Pensa aí, irmão, pensa, tudo que Jesus conquistou na cruz. Queridos, além dessa posição, é a posição de autoridade, é a posição de herança, também é, meu amado, a tua posição de bênção, porque Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, já abençoou, está abençoado, irá abençoar com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, aleluia, aleluia. Onde estamos assentados, queridos? Você não está sentado aqui, você está sentado lá. Essa é a nossa posição espiritual. Mas afinal de contas, como usufruir? Como acessar tudo isso? Porque a gente fala isso aqui, e glória a Deus, aleluia, né? E aí amanhã? Quando eu tenho que pôr em prática? E hoje? Como é que eu vivo isso? Bom, queridos, dentre as respostas possíveis, eu quero falar de duas. A primeira é oração, diga oração. Marcos 11:24. Portanto, eu digo tudo. Projeta aqui, Marcos, tem jeito? Esse aqui eu quero, 11:24, tem como? Tem jeito? Se não tiver, não tem problema.
Ó, fizeram Nery com Y, hein? Ó, olha o que diz Marcos 11, 24. Portanto, eu digo, tudo. E olha só que interessante, irmãos. No original, viu, Sandro, no grego, essa palavra aqui, tudo, quer dizer tudo mesmo. Ó, presta atenção, presta atenção. Tudo. Fala assim, ó, tudo é tudo. Amém? Fácil, né? Tudo que vocês, o quê? Tem que pedir, amém? Como? Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim sucederá. Então, queridos, a primeiro lugar, se você quer acessar tudo isso, a autoridade, as bênçãos, a herança, tudo isso, ter uma fé inabalável, tem que ter oração. Tudo é possível ao que crê, e quem crê ora. Quem não ora, é o que Jesus falou assim, você entendeu o que a parábola diz? O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Se você não orar sempre, você vai esmorecer, vai enfraquecer na fé, e Jesus fala, nos últimos tempos, esse vai ser o quadro, quando eu voltar porventura, eu vou achar fé na terra? A questão é, irmãos, ele vai achar fé em mim? Não é no mundo, é em mim. E o segundo, diga fé. Então, tem duas coisas que eu quero falar aqui, que você pode usar para acessar o impossível de Deus, para que tudo seja possível. O primeiro, oração. O segundo, tudo o que vocês... Peraí que eu estava lendo de volta ali, desculpa. Vou voltar. Fé, amém? Amados do Pai, em Hebreus 11, 6 está escrito que, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, isso, entendeu? Não é? É necessário que aquele que se aproxima de Deus, então primeiro tem que se aproximar, amém? Tem que se achegar a Ele, ou seja, tem que orar, foi o primeiro, tem que orar. Mas é necessário também igualmente crer. Então ele diz assim, que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador, ou seja, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Aquela viúva ia todos os dias ao juiz, certo? Importunar ele. Imagina como serão abençoados os escolhidos que clamam dia e noite, que dia após dia fecham a porta do seu quarto e oram ao Pai que vem em secreto, porque creem que certamente serão recompensados. Certa vez, Jesus repreendeu seus discípulos, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E doutra feita lhes disse, a fé que vocês têm é pequena, eu asseguro, olha o que Jesus falou, a fé que vocês têm é pequena, eu asseguro, que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. E mais uma vez, Marcos 11, 24, tudo o que vocês pedirem, como? Só isso? Basta orar? Não, em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Queridos, é assim que funciona. Ele era o Deus que era, que é e que há de vir. Se você ora crendo, aquilo ali já é uma coisa real, já é uma coisa que, entende? Mas é óbvio que para isso você tem que orar segundo a vontade dEle, com fé, mas tem que guardar os seus mandamentos, tem que conhecer a sua vontade. Agora, nada disso vale coisa alguma se não praticarmos. Precisamos sonhar com obras maiores. Nós precisamos buscar coisas grandes, queridos, porque o nosso Deus é grande. Entenda, se buscarmos viver e alcançar o impossível, nós estaremos honrando ao nosso Deus, porque Ele é o Deus do impossível, e por causa dEle, por causa de Jesus, tudo é possível ao que crê, amém, queridos? Louvor, por favor. Queridos, a questão é, com tudo isso que... Pode ficar de pé.
Meus amados, diante disso, como é que podemos ser tímidos? Queridos, diante dessas coisas, nós podemos continuar sendo tímidos diante do Senhor? Meu amado, talvez a sua oração seja uma oração para se prostrar e chorando clamar ao Senhor, amém? Talvez a sua fé já lhe permita ver a resposta de Deus como se já fosse algo, e isso fará se alegrar e celebrar a Deus. Irmãos, quando você ora algo a Deus, alguns aqui devem saber o que eu estou falando, você está orando a Deus por algo, e você sente no teu espírito que Deus já deu, já liberou aquilo, e você, uau, isso, você dança, você celebra, você fala, obrigado Senhor, eu creio. Irmãos, pode começar a orar, pode começar a orar. Irmãos, nós vamos ser mais tímidos, ore com instância, sabe irmão, pega tudo isso que você pensou e você imaginou durante a pregação, oh, irmãos, desde o começo do culto, o Senhor, Ele está ministrando a respeito da liberdade do Espírito. Então, meu amado, nós estamos orando, começando aqui, nós vamos começar a levantar a nossa voz, e você pode sair do seu lugar, e você pode andar pela igreja. Como eu disse, talvez você vá se prostrar, talvez você vai dizer, Senhor, hoje eu quero molhar os teus pés, eu quero enxugar os teus pés, eu quero beijar os teus pés, eu quero adorá-lo. Talvez você vá celebrar a Ele, porque você verá no seu espírito. Irmãos, talvez você está tão apaixonado por Jesus, que você vai prostrar-se, vai clamar, vem. Você vai juntar-se ao clamor do Espírito e da noiva e vai dizer, vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Rasga os céus aqui, toca a minha vida. Porque sois tímidos. Não sejam tímidos, irmãos. Não sejam tímidos, creiam, orem, acessem isso. Talvez a sua oração seja intercessória. Talvez você vai orar por alguém. Irmãos, creia, presta atenção, irmãos. Se nós não oramos é porque não cremos. Creia que com a oração você pode todas as coisas, porque a palavra do Senhor é essa, e é verdade. O que tem te afligido, o que te angustia, porque você tem medo?